Olá, gente! Estamos aqui em mais um episódio delas na Escrita. Essa temporada tá muito gostosa porque eu tô encontrando mulheres que eu admiro muito e escritoras que eu tô adorando. Algumas já reencontrar de outras trajetórias e algumas conhecer pessoalmente pela primeira vez. Hoje eu tô em mais um episódio com duas poetas. A gente teve um outro episódio de poesia aqui nelas na Escrita nessa temporada, que foi com a Luna Vitrolira e a Mel Duarte. Foi muito legal, mas foi um episódio até mais focado na poesia falada, na oralidade. E hoje eu tô aqui com duas poetas e a gente vai conversar um pouco mais sobre a escrita, sobre os silêncios, talvez. A gente estava falando um pouco ali dos silêncios, né, dos fragmentos. Eu tô aqui com a Eveline Sim. Seja bem-vinda, Eveline. Obrigada, Isa. É um prazer estar com você aqui. Prazer, também tô muito feliz. A Eveline eu já conheci aí de outros carnavais, de curso do Marcelino, a gente já estudou juntas, então, muito legal rever ele. Tô aqui com a Mar Becker, que eu acompanho online, mas até então, para mim, era ali uma carinha no Instagram. Tô muito feliz de te conhecer pessoalmente. Prazer, Mar. O prazer é meu, tô muito feliz também de estar com vocês. E acho que a gente já se encontrava pela poesia. Sim. E foi abrindo caminho agora para esse encontro aqui. E que bom que deu certo nas agendas também. Exato, gente. Esse momento das agendas sempre acontece. Aqui hoje a gente penou um pouquinho para conseguir esse encontro, mas estou feliz que a gente conseguiu. E antes da gente começar a conversar, eu vou apresentar um pouquinho as duas. Vocês já estão acostumados, né? Que eu apresento para vocês verem quem vocês vão ouvir. Então, eu tô aqui com a Eveline Sim. Ela é artista visual, poeta, compositora e letrista, com formação em comunicação social. Ela é nascida em Natal, tem 6 livros publicados e seu livro de estreia foi Devolva o Meu Lado de Dentro. Em 2025, ela lança seu 7º livro, Só Escapa Quem a Voa, que eu vi aí um trechinho, talvez começando a ser escrito na época da oficina. Ele vai ser publicado pelo Selo do Burro. Em 2016, ela criou Areia em Utensílios, transformando em colares poemas para levar no peito. É parte do 37 Graus, um show litero musical, Menor Islã do Mundo, Sarau do Burro, Selo do Burro e podcast literatório. E o Areia em Utensílios, acho que vocês vão ver aí quem está assistindo, né? Quem não está assistindo, está só ouvindo. A Eveline faz uns colares, gente, maravilhosos. Eles têm um formato mais quadradinho, né, Eveline? Retangular, dourado. Tem vários formatos. São plaquinhas, assim, com trechos de poemas. São muito bonitos, gente. Então, depois procurem aí saber. Eu tô aqui também com a Mar Becker, que nasceu em 1986, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ela é poeta e estreou como escritora em 2020, com A Mulher Submersa, pela Urutau. Foi finalista do Prêmio Jabuti em 2021, vencedor do Prêmio Minuano de Literatura, indicado como um dos melhores livros de 2020 pelo Suplemento Pernambuco e pela revista 451. Também publicou Sal e Cova Profunda e A Boca das Mulheres Estranhas. Teve sua obra traduzida para o inglês e francês. Em maio de 2025, ela lançou seu título mais recente, a plaquete Noite Devorada, pela Círculo de Poemas. Mas é muito legal que a gente vê aqui só um currículo, né? A gente vê um pouco Só o Noite é um livro. O Noite é livro. O Cova é uma plaquete. O Noite Devorada, que é o livro, aí é uma publicação de um pouco mais fôlego, que a Círculo tem 2 formatos de publicação, né? Tem um curtinho e o mais tem o mais compridinho. Aí eu publiquei a plaquete primeiro, o Cova, e depois o Noite Devorada, que é o livro. Acho que eu falei muito rápido, ficou parecendo talvez uma coisa só até, né? Não, acho que tu comentou que o Noite seria uma plaquete. Ah, então é um livro, gente. É bom que agora quando vocês podem comprar todos, porque daí vocês vão conhecer os mais curtinhos e os formatos de mais fôlego. Adoro os dois, assim. Eu amo o formato plaquete também. É muito experimental, é gostoso trabalhar no registro do curto. E é legal pequeno. Até você trouxe, até mudando um pouquinho o início, você falou de plaquete. Para quem não conhece muito o formato e estiver ouvindo a gente, o que é uma plaquete? Para quem não está tão adaptado a isso. Não sei se é uma definição oficial, é a definição que eu uso para mim. A plaquete é um livro de cerca de 35, 40 páginas no máximo. E a impressão que eu tive quando eu fui compor a minha é a de uma possibilidade de experimentação maior. Ali eu trabalhei alguma coisa meio na fronteira da narrativa, da poesia. Não sei se isso estava previsto ou se fui eu que fui enveredando para essa direção, mas eu gosto de pensar na plaquete como uma espécie de caderno, assim. Legal. Acho que é um formato e o livro tem uma coisa definitiva, me parece. Também não sei se tem, eu fico querendo mudar. Publiquei, já quero mexer, é difícil. Mas eu divido mais ou menos assim. Tem gente que lê a plaquete como um grande poema, um poema longo. E lê o livro como uma sequência de poemas. Então, acho que a recepção também diz
da pluralidade de notícias que se tem dessas duas publicações, desses dois formatos. É difícil definir, às vezes, muito fechadinho, né? Quando a gente pensa em gêneros e tipos de escrita. E agora, então, voltando até para essas escritas, queria começar com uma pergunta um pouco mais de entrada, falar assim, uma pergunta mais ampla, como vocês, assim, o que levou vocês para a literatura, quando a gente pensa em vocês duas? Primeiro, na verdade, eu queria que vocês se apresentassem, para quem não conhece vocês, como vocês se apresentariam. Que eu ia falando aqui, a gente tem essa apresentação um pouco mais padrão, né? Só ali quase com o currículo, os prêmios. Então, como vocês gostam de se apresentar e como vocês chegaram até a literatura, o que levou vocês até a literatura e, mais especificamente ainda, o que levou vocês até o poema, que não a prosa, o que levou vocês até a poesia, esse outro espaço da palavra. Quem quiser começar? Posso? Claro. Bom, eu venho de uma escola, né, um colégio mesmo que eu estudei, que estimulava muito a leitura e a escrita. Então, eu comecei os meus primeiros registros ali aos 12 anos, mais ou menos, que eu considero. E eu escolhi a poesia como linguagem, já desde muito nova, o que é muito fácil, segundo Leminski, né? Escrever com essa idade, a gente, de alguma forma, precisa ali nos diários. E eu não tinha muito essa coisa do diário, porque eu achava que ficava muito explícito, sabe? Então, eu queria de uma forma mais metafórica, ou dizer sem dizer, desde criança tentando buscar ali esse caminho. E aí foi natural esse processo durante os anos, né, cada vez mais forte. E com as redes sociais, eu acho, lá atrás mesmo, né, tipo Orkut, nossa, estou indo muito longe, eu sou de 82, né? E aí o Facebook, a gente comecei a jogar coisas ali que eu escrevia. E as pessoas começaram a cobrar, faz um livro. Eu falava, mas livro, naquela época, para mim, era uma coisa meio inacessível, né? E lá em Natal, os meninos fundaram os Jovens Escribas, né? O Fialho, o Daniel, o Michone e mais outros dois. E aí a gente viu a possibilidade do livro, né? Eles conseguiram os 4 publicar seus livros. E a partir dali eu senti que era mais palpável o objeto. E em 2010, assim, eu quis fazer um livro. E eu achava, olha que loucura, que era o meu único livro, e primeiro e último, assim. O livro da vida. O livro da vida era a minha chance. E aí eu comecei a recolher coisas, mas me preocupando em contar ali uma história, né, que os poemas se conectassem. E geralmente as pessoas não gostam do seu primeiro livro. Eu adoro o meu primeiro livro. Claro, hoje eu mudaria coisas, escreveria diferente, eu colocava pontuação que hoje eu não coloco, por exemplo. Então eu faria diferente, mas é um livro que eu gosto muito. E aí eu consegui estruturar esse livro e ele ficou pronto em 2011 e foi lançado em 2012. Foi incrível. E é um livro que eu adoro. Então, eu acho que veio muito desse lugar da internet, mesmo lá atrás, que não era essa coisa como é hoje, né? E que as pessoas se identificavam e que eu achei, acho que é possível fazer um livro. E olha que veio um pouco natural, então, mas eu achei legal Bem quando natural. você falou assim, porque realmente a gente tem muito isso de começar a escrever em diário. Acho que muito escritor começa no diário. Mas eu achei legal que você falou, mas eu já queria um negócio ali um pouco mais escondido ali, sem ser tá tão explícito. Porque o diário você pega, né? Qualquer tá lá. um que lê, ó, é um perigo. Tá muito explícito. Fica a dica aí, gente. Começa a escrever os poemas para você poder ter ali seus próprios códigos. Falar né? sem falar. Falar a verdade, contando um monte de mentira. A poesia permite, né? A poesia é uma língua insidiosa, mais tênue. Para mim, a marca do princípio da escrita veio no começo da leitura. Então, eu tenho uma irmã gêmea. Eu tenho filhas gêmeas. É uma experiência, né? Eu não sei, eu tenho uma experiência como mãe. A minha mãe tinha uma coisa de vestir a gente igual, assim. Não, eu não vestia. Mas a sua é gêmea idêntica? Não, mas vestia. Não é idêntica, mas vai mesma roupa, tal, tudo. E assim, a vivência do texto, para mim, veio muito em paralelo com a vivência do encontro com uma outra pessoa que também dialogava sobre aqueles temas. Então, que é a minha irmã. E nós íamos na biblioteca pública, eu venho de escola pública. Tudo que eu li nessa época era o que era disponibilizado nos currículos escolares. Então, Augusto dos Anjos, Cruz de Souza,
E aí, na biblioteca, que eu fui descobrir outros autores de fora, Virginia Woolf, enfim, outros poetas, e Dylan Thomas. Por traduções, eu nem reparava no tradutor, era uma coisa de ir, abrir assim, de supetão e sentir, nossa, aquela palavra brilha. Essa imagem é fantástica. E levar para casa para ler. Sylvia Plath aconteceu dessa maneira. E eu lembro da sensação de não entender muito bem. A Marielle lia e lia prosa. Clarice, tinha o Robert Musil. E a troca era um pouco a minha na poesia, falando poesia para ela e ela me falando sobre a prosa. Que bonito. Então Legal. tinha algo muito bonito desse encontro. Acho muito difícil falar do começo da escrita para mim sem falar desse momento de muita intimidade dentro da casa. Isso se expressa no texto, se expressa naquilo que eu faço. A casa sempre aparece, o dentro sempre aparece, as meninas, as mulheres sempre vão retornar de alguma forma. E comentava com vocês aqui que eu tive essa experiência da mãe vestir igual. Eu acho que o texto, a sensação de escrever o texto, a busca pelo texto, foi a primeira tentativa minha de individuação. Uhum. Foi o primeiro lugar de composição de um outro corpo, que não aquele corpo que estava ali, imiscuído com mãe e irmã, Sim. misturado com outros, e com a rotina da casa. É como se uma parte de mim já quisesse, aqui agora vai ser a minha casa, esse lugar agora vai ser o meu outro corpo, já que o corpo de carne e osso está um pouco misturado. E é muito típico em Gêmeas essa mistura, porque há uma afinidade, há uma cumplicidade, há uma língua que se desenvolve em paralelo. E a separação envolve luto e ao mesmo tempo envolve descoberta de si, da própria singularidade. Então tem essa cicatriz o texto para mim. Ele indicia um luto e ao mesmo tempo a possibilidade de inauguração de uma vida própria, de uma língua própria. Nossa, muito bonito isso. Eu estava aqui ouvindo, E eu, como viajando. mãe de gêmeas, estava aqui assim. E legal que pegando você as tem dicas. gêmeas Que elas e super têm, artistas, né, 10. Eveline? Sim. Uma delas escreve, estava na Flip, uma delas, inclusive, ela Sim. escreve, né? A Antônia lançou ano passado o livro dela, que é o Bocejo da Serpente. E esse ano ela participou da Flip, lançando lá com a mesa com o Gregório. Foi muito lindo. Muito legal. E eu percebo, elas são bem diferentes, mas tem uma conexão ali, é muito profunda, assim. E eu fico encantada, eu falo que eu tenho muita inveja, porque eu queria muito ter uma irmã gêmea, assim. Uma irmã, né? Não precisava nem ser gêmea. E aí eu fico muito mexida assim, com a relação das duas, é muito bonito. E você falando agora, eu fiquei super emocionada, porque... Mas né? muito legal A gente mesmo esse espaço da criação em casa, porque eu acompanho as duas, tem o Instagram e tudo, que a Eveline coloca as criações artísticas, então tem um pouco desse, exatamente, muito do que você falou, desse lugar da casa, parece, da troca, casa. enquanto criação artística, esse diálogo. E acho muito legal que você falou disso, de começar a leitura de vocês ali juntas, né, crescendo juntas, criando uma linguagem juntas, mas ao mesmo tempo a escrita enquanto esse espaço individual seu, né? Você foi encontrando um canto, um espaço, e acho que muitas autoras também, de forma até inconsciente, começam isso, de pensar a escrita como esse lugar de si, de você entender o seu eu e começar a procurar talvez uma voz, um estilo, um ritmo, um jeito de escrever. E acho que isso é ainda mais legal dentro de quem escreve poesia, porque falando em ritmo, por exemplo, em respiro, a gente falou em silêncio um pouquinho ali antes de começar, a gente estava tentando entender aqui aonde a conexão entre a Mari e a Evelyn, onde elas se conectavam. Já a gente sentimos tudo. A gente chegou à conclusão de Eu que é gostei parte do até silêncio. da mistura dos nossos sotaques, né? Sim. Coisa linda, Ficou né? lindo. É eu sou do norte. Mas o Hoje Brasil a gente é não tão tem, grande não tem ninguém e a do gente... Sudeste nessa mesa. Quer olha dizer, eu só. sou do norte, não sou do Nordeste.
Nordeste, senão a galera do Norte vai pegar no meu pé. Temos Sul, Centro-Oeste e Nordeste aqui Nordeste. hoje. É legal ver essa mistura de sotaques mesmo. Mas e vocês que são da poesia, eu queria entender com vocês se vocês têm, assim, hábitos de escrita, vocês têm hábitos de escrever e onde vocês encontram essa poesia no dia a dia? Porque vocês começaram de lugares muito subjetivos, né? Quando a gente pensa nesse, como começou a escrita? Vocês me trouxeram histórias muito pessoais. Como é hoje esse escrever para vocês e de onde partem os poemas? É uma imagem, é um som, é um cheiro, é uma memória? De onde parte essa criação de vocês? Olha, Isa, eu acho que eu estou cada vez mais nas memórias, viu? Assim, eu não sei se eu estou um pouco presa ao meu último trabalho agora, né? O Só Escapa Quem a Voa, que vai ser lançado agora em setembro, mas que algumas pessoas já têm, né? Por conta da pré-venda, e já mandei. E é um livro que foi muito para o lugar da minha avó, né? Então, dessas memórias dessa mulher que nasceu em 1924, que é uma mulher do Nordeste, uma mulher muito simples, então tem imagens que ficavam na minha cabeça, assim, eu precisava falar sobre aquilo, porque eu ouvia de uma mulher que perdeu um bebê e deu para a filha mais velha enterrar numa caixa de sapato no quintal. Aquilo para mim era, sabe, eu ouvia aquilo e eu falava, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E até eu dei para o meu pai ler depois, mas você vai escrever isso? Nossa, mas é tão... Pai, mas as pessoas também precisam ouvir essas histórias, né? É do momento, é do lugar, é de um território, é de um tempo. Então, eu estou muito voltada para esse lugar dessas memórias que eu ouvia da minha avó, então da irmã dela que teve 21 filhos. E eu acho isso absolutamente surreal, alguém ter 21 filhos. Ninguém tem 21 filhos porque quer, né? Eu imagino que não. Então, eu fui buscando essas histórias dessa velhice também, né? Desse delírio, dessas memórias. Então, eu acho que eu estou muito voltada assim, para esse lugar hoje. Para esse lugar da memória, né? Da memória, desse afeto, dessa conexão que eu tinha e tenho com a minha avó muito profunda, porque, para mim, ela ainda está presente e viva. Então, eu acho que eu estou nesse lugar mais do que... Claro, tem um cotidiano que é muito... né? Você repara numa cena e fala, eu quero escrever sobre isso. Então, você foca e escreve sobre isso. Consigo. Mas eu estou muito nesse lugar, eu acho que apegada a esse último trabalho. Mas a memória é um lugar muito rico, né? De criação para a gente visitar, revisitar. E até porque a gente também recria essa memória, né? Todo mundo fala que as memórias já são ali histórias que a gente foi reconstruindo. Tem ali já um pouquinho de realidade, um pouco da reconstrução, um pouco do retrato de alguém que se mistura com o seu ali. Então, é um terreno muito rico de criação mesmo. Para você, Mar, como é? Eu pergunto, gente, porque eu acho legal a gente debater sobre isso, porque muita gente, principalmente quando a gente pensa em leitores, pessoas que não escrevem, tem muita essa sensação de onde vem a escrita. Parece que uma musa inspiradora vai cair dos céus. E não é assim, né? Acho que é um pouco mais sutil. Tá nessa sutileza. Muito do trabalho também, né? Sentar e escrever. A Angélica Freitas, que é uma grande amiga, uma poeta também, e que se tornou muito amiga recentemente, ela comentou assim comigo, a musa, ela disse que ouviu de alguém, falou, a musa e a inspiração existem, mas são que nem Sedex. Tu tem que estar ali para receber, né? Tu tem que sentar, senão não vai chegar. Então, eu sinto que essa parte do trabalho que tu comentava, né, Evelyn, é necessária. Não há condição de o texto acontecer sem a circunscrição de um lugar desde onde ele pode começar a se desenvolver, finalizar. Para mim, a memória também sempre foi uma fonte muito cara. E isso está muito presente nos textos, desde lá o primeiro livro, eu sinto. Agora, eu sinto que há uma diferença que foi se estabelecendo na primeira publicação, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Eu costumo dizer que o primeiro livro meu tinha uma questão de fundo que era expressa da seguinte forma: quem sou eu? Quem é a mulher? Quem é a mulher? Essa mulher submersa que aparece ali no título. No segundo, e aqui eu acho que cito um pouco da Maria Gabriela Lençol, que é uma autora que tenho no coração lá dentro,
o mais íntimo. E ela comenta de uma mudança de paradigma na construção do texto e que se entende quando se pergunta quem me chama. Eu sinto que no Sal, que é a minha segunda publicação, e depois no Noite Devorada isso se radicaliza, a pergunta de fundo é quem me chama? Que coisas me chamam? Então há uma tentativa de escrita mais porosa, de uma escrita rachada, derruída, despedaçada, para que as coisas possam atravessá-la. O sentimento que eu tenho é de que desde Sal eu não tenho mais escrito como autoria, que alguma coisa se escreve por si. E eu tenho que ficar como que atenta, com os sentidos à flor, esperando que movimento que o vento vai fazer, que passagem que o gato vai sugerir na casa, como a luz vai incidir sobre o copo, como se a escrita demandasse de mim um corpo muito tênue e mais difícil, inclusive. E eu sinto que o Noite Devorada leva isso longe. Ou eu tenho tentado que leve isso longe. Eu não sei se consigo dar conta. A vontade é que essa escrita se esgarce quase como um tecido muito fino, um tecido muito delicado. E em paralelo, eu desenvolvo muito uma escrita em diário, para não perder a prática. Porque eu sinto que se eu for ficar no poema, eu tenho essa coisa de revisar os textos, de procurar a palavra exata. Uhum. E essa pode ser uma busca um pouco adoecedora. Sim. Patos, assim, tem um padecimento da língua, sabe? Tem um padecer do texto. Tem um lado mais obsessivo também. Tem, nossa, absolutamente. De não dormir, às vezes. E aí eu sou insone desde 7 anos de idade, assim. Então, não dormir não é uma coisa tão inédita para mim. Mas em tempos de edição, de sequenciamento, de finalização de livro, isso se alarga muito. E aí eu paro de comer, paro de dormir, e eu, em determinado momento, penso, não, alguma coisa eu vou ter que fazer. Eu deixo um pouquinho o poema aqui e ali, depois eu volto, respiro ele um pouco com mais distanciamento. E, em paralelo, eu desenvolvo um diário que é, assim, um espaço de escrita sobre tudo. É tipo o meu Seinfeld. E aí você escrita se espalha na prosa aí também. Vou para prosa, faço. E anoto coisas muito banais, assim. Lista de compras. Tudo. E você usa... preciso comprar tal. Tô usando a Aerolin de novo, tô com asma. Assim, sabe? É a umidade. Até para ter a prática, né? E aí eu levanto hipótese. A umidade, alguma coisa tá se infiltrando o que é essa umidade? Eu dou uma brincar, sabe? Um espaço de brincar. Que legal. Com a língua, de levantar hipótese, fantasiar. Que pode até sair dali coisas, né? Claro. Poemas, né? Não, geralmente dá até pra voltar depois, né? Geralmente sai, assim. Tem coisas principalmente as bem-humoradas. Eu digo, quando eu vou pro humor, assim, se vê que aquilo saiu do diário, assim. Tem um texto no Cova Profunda que eu falo sobre o momento da noite, de madrugada, que alguém me marcou no Facebook em foto, e quando marcam a gente em foto, a gente tá muito mal, né? Porque geralmente a pessoa tá linda e a gente tá horrível. E aí eu me dei conta, assim, imagina, assim, que uma pessoa, às 3 da madrugada, foi olhar a foto que marcaram, né? É pra dar merda. Desculpa os nomes, viu? Não sei se tu vai editar. Mas aqui direto. No freestyle. E aí eu fui olhar a tal da foto, pensei, mas que estranho. Nossa, mas os meus... Aí eu olhei para os meus ossos, assim, pensei, mas é tão longo, né? Comecei a ver defeito, um monte. Viajando de madrugada. Aí, assim, Google, pesquisar. Ossos longos, problema, defeito, falha. Nossa, então tô descobrindo hoje também problema. E aí, assim... Os meus são mais curtinhos agora. Aí tem essa história, tem uma síndrome. Eu não tenho isso, mas eu acho que um pouquinho eu tenho. Que fala assim, aracnodactilia. É uma síndrome meio assim...
que não gera nada, assim, a pessoa só fica com articulações hipermóveis. Aí tinha alguns testes para fazer, se a pessoa conseguia fazer isso aqui, Meu ó. Deus! Tipo, Nossa, o meu não chega nem Não, perto. é. Gente, Ó, pra quem tu tá consegue, pra quem tá só ouvindo, a gente tá tentando dobrar o dedo aqui, chega ele até o braço, o meu não chega nem na Tô metade do fazendo caminho. descobertas. E aí, o que eu fiz? Vou ter que escrever sobre esse negócio que me torna uma mulher-aranha no texto. Uma coisa assim, aracno, tecer, tal. Que nome maravilhoso. Eu não sei o que é isso, mas eu quero o texto. Cara, eu que dou uma cabeça brincada. legal, Mara. sua. Então, é uma baderna gostosa. Me devolve um pouco esse prazer do texto. Que, às vezes, o exercício duro, de rigor da escrita, na sua finalização, não ocorre no durante o poema, mas assim, na hora de fechar, na hora de entregar o livro. Aí É a outra coisa, história, né? Definir difícil. mesmo. E talvez um pouco conecte com aquela Mar criança, Lá, né? Aquela é que verdade. A Mar Antônia. A Mar Antônia. Essa de brincar, experimentar, isso é muito legal. Acho que para quem até busca, quem não escreve, não é escritor, mas busca um espaço mais criativo no dia a dia, às vezes a gente esquece, a gente mesmo escritor, que dá para brincar com esses textos, né? A gente embarca muito nisso do escrever o livro, entregar o livro, tem que entregar o material, terminar aquele texto. Esquece que dá para brincar, dá para viajar no cotidiano. E poder escrever à mão, né? Isso pra mim, Nossa, eu não faz posso muita perder. diferença. Então. Muito, escrevo muito. Nossa. Muito. O mesmo poema, várias vezes, assim, trocando, procurando a palavra, e aí eu vou escrevendo, risco. É muito importante pra mim isso de escrever à mão. Então ele nasce no papel. Sim, geralmente no papel. E é legal ter isso do manual, né? Que a gente perde tanto, Perde que às vezes... muito. Eu já tive fase de ficar sem escrever no caderno por muito tempo, tanto que eu voltei muito agora, eu tô muito com os caderninhos, e a letra chega e tava assim, horrível. Porque você perde a prática da escrita mesmo. Sim. A letra vira um desenho totalmente atrapalhado. O Na Veste dos Peixes, As Palavras de Ontem, que é de 2014, eu escrevi praticamente... Ele é um poema longo, dividido em 3 partes, eu escrevi praticamente ele inteiro à mão. Nossa, olha só que legal. É. Tem algo da escrita à mão que ela é mais meditativa. Tem um tempo. Concentra ela mais tem uma também, lentidão. parece. no que você está escrevendo, na palavra que vem seguinte, assim, é diferente de você estar e Sim, facilmente é verdade. você volta, né? Porque no computador a gente vai nessa conexão direta ali, já vai... o tempo é muito rápido, né? Você pensa, escreve o caderno, ele te coloca num tempo de até já repensando Você está o texto desenhando ali. a tua letra ali. Exatamente, muito legal isso. E a gente está falando até dos cadernos, um pouco dos processos de escrita de vocês. Quando a gente pensa mais no texto, o texto mesmo, que a Mara até falou um pouquinho dessa fase do texto, de trabalhar e de pensar na palavra, na busca pela palavra. Como vocês buscam na hora de construir a poesia de vocês? Essas palavras, esses fragmentos, esses silêncios e respiros, porque geralmente a gente, quem é da prosa, fala muito que inveja os poetas até pelo ritmo, pelo pulso do texto e por saber dizer tanta coisa num espaço tão pequeno, que eu acho que é quase saber selecionar as palavras. Como é essa construção mais do formato do texto mesmo para vocês, de pensar na pausa, no respiro? Eu falo? Bom, além de gostar de escrever à mão, eu gosto também de falar em voz alta o poema depois que eu termino de fazer. Para mim é muito importante me ouvir. Porque às vezes parece que a próxima palavra ela já vem no ritmo da voz, sabe? Muitas vezes. E é louco porque nesse mesmo livro que eu escrevi, que é o poema Longão, toda vez que eu ia voltar para escrever, de onde eu tinha parado, eu queria falar desde o começo. E aí eu fui decorando esse livro, assim, sabe? Virou uma coisa louca. E aí eu falava, não, eu preciso começar a escrever de onde eu parei, porque se eu voltar sempre para escrever aquilo, eu vou começar também a achar que aquilo já não tá bom, né? E aí eu fiquei meio... Mas quase uma parte do texto ia puxando a outra ali, né? Nesse ritmo. E para mim é muito importante, assim, cada palavra, sabe? Que tá ali no texto. E também tem uma coisa... Eu gosto muito de poema curto. Então, eu tenho uma coisa de... Realmente, no poema curto, cada palavra é essencial, né? E de ir cortando... O que eu posso ir contornando aqui, cortando e tirando para que fique perfeito, assim, sabe? Um tiro único, tá? Engraçado, é como as pessoas são diferentes e tem gente que gosta, e quanto mais escreve, mais espaço e mais livro. E vocês têm isso, né? De conseguir encontrar esse mínimo possível que... funcionou. Porque cada verso tem que, sabe? Cada verso é especial ali. Cada palavra que vai compondo aquilo. Eu sou muito apaixonada por poesia. Realmente, eu acho que é uma linguagem
muito especial, assim, para... É uma linguagem em que o dizível está sempre muito graciosamente, de graça, a serviço do indizível, encostando naquilo que não pode ser dito. E bonito isso que tu falou do poema curto, em que cada palavra conta, porque é um exercício de síntese muito poderoso, né? Muito. Muito. É a lua em Capricórnio. Eu ia dizer essencial, a pedra essencial, assim. A gente estava cada trocando vez mais todos os nossos signos aqui antes de começar, Não, gente. Um pequeno mapa astral. Para mim, deixa eu pensar. Para mim, o texto ele não vem muito musicalmente. Vem por imagens. Tem alguma coisa que são as imagens. Eu acho que isso revela um pouco da experiência, desde pequena, de um deslumbramento, um espanto e um terror pelas imagens. Eu venho de uma infância em que a mãe, lá no comecinho, imagina isso com 4, 5 anos, minha mãe trabalhava num açougue. Ela era açougueira. E aí você visitou? Chegou a visitar o açougue? Sim, nós ficava lá. Eu, a Marielle, tinha... Era um mini mercado açougue, mas sabe mercado de interior, assim, que é mais açougue do que... E aí tem muita os coisa produtos exposta. E tal. Então, assim, a memória que eu tenho disso é de serra, de pedaços, de corpos. Tem algo de muito brutal vindo com mãos muito ternas. Então, há uma ambiguidade difícil aqui. Eu acho que, de alguma forma, isso impressiona demais o olhar pequeno, o olhar ainda muito virginal de outras visões. Em seguida, a segunda infância, ela foi ser costureira. Eu digo, já despedaçou, agora vamos juntar. Que legal. Vamos costurar. E eu acho que esse procedimento de certa ferocidade, de certa brutalidade. Eu sou vegetariana agora, mas faço isso no texto. Em algum lugar isso se revela. E eu acho que esse gosto por um rasgo de fundo e um serzir muito tênue, um pouquinho acima, se revela como prática de escrita para mim. Gosto de trazer esses ofícios maternos, e aqui tem uma força de maternagem também, que é muito funda, porque a mãe abraça o corpo da gente desde antes da palavra. Então, há uma inauguração tremenda, é um grande poder que se exerce aí, e acho que isso se espalha no meu texto, assim, por imagens. E, mais uma vez, aquelas mãos bem enormes, a minha mãe tem mãos gigantes, assim, entre tecidos muito finos, transparências, organzo, voal. E a ideia que me vem é de um luar, assim, uma espécie de enluaramento cujo fundo se traduz em carne, ossos e amamentação. Sim. E tanto mais. Na sequência, ela foi ser cabeleireira, ela não parou num lugar. Eu digo, agora cortar o fio, né? Ela é ariana. Ela é muito é virgem também, mas ela é assim. E tudo de forma muito intuitiva, sabe? Como se soubesse, assim, de antemão fazer as coisas. Ela, para cortar cabelo, ela falava, eu já sei, eu sei operar com molde de tecido, eu sei operar com manequim, eu sei operar com medidas, então eu vou saber cortar cabelo. Foi aprender, depois fez curso e tal. Mas essa imagem de figuras, manequins paradas no meio do caminho, como corpos de mulheres paradas em algum lugar, isso reverberou em mim como uma espécie de cinema próprio, um cinema particular. E eu acho que desde então, talvez porque o olho sempre foi o meu sentido mais aguçado, mais acossado, mais ameaçado, eu sinto que toda a minha pesquisa passa pelo olho, assim. Um imaginário muito rico seu, essa né? Coisa muita coisa dentro. Desde tudo, assim, desde do jarro que a gente vê aqui, o modo como a água sua no jarro. Sim. Esse desejo, tem um verso que eu escrevi faz algum tempo e eu ainda não virou poema, mas diz assim: falo tudo o que falo com jarros vazios em torno de mim, como buscando a que tudo me devolva certa fabulação de virilhas,
Parece que as coisas desejam que eu as penetre como se elas tivessem um avirilhamento, um desejo de se dizer desde o fundo, desde a intimidade. Eu gosto muito de fabular pelos objetos inanimados, de animar objetos inanimados, de tentar ouvir o que a casa fala, o que as coisas falam. E isso, para mim, é como se pudesse escrever daquele lugar onde as coisas ganham um sexo particular. Não sei se isso dá certo de novo, sabe, Isa? Não sei se tem dado certo. Com certeza. Mas é um gosto. É um gosto fazer isso. E eu tenho tentado um pouquinho partilhar dessa tua prática, de ler o texto de novo em voz alta. Porque eu não fazia isso até o momento. Mas talvez até por causa dessa série do Arte 1, que trabalha com poesia e música, eu me dei conta, nossa, esse é um campo de exploração meio vazio ainda no meu texto. Eu não sinto que seja vazio. Provavelmente tem alguma coisa mais intuitiva ali. Mas sabe quando uma coisa começa a te chamar? E tem muitos poetas que vão, né, para oralidade. Então, eu vejo muito isso, do falar desse ler o texto, entender como ele soa, escutar a palavra. Então, acho que são jeitos muito diferentes, eu gosto muito né? de ouvir. E é engraçado ela falando da coisa da costura, né? Porque minha mãe também costura e é bonito isso, a gente observar enquanto criança, né? O jeito que a pessoa... Tem um barulho de rasgar o pano, assim, o tecido, que a minha mãe cortava. E aquele barulho, quando eu era criança, me dava muito nervoso. E até hoje, quando eu volto e ela começa... sabe quando você volta? Sim. E isso de observar também, tem um capítulo todo que eu escrevo sobre a minha avó matando uma galinha, né? Que é uma cena que, quando a gente é criança, é uma coisa absurda de assistir, Nossa, né? sim. E era todo domingo, né? Porque era o prato principal, assim, era muito especial. Ela já escolhia a galinha no dia anterior, então a galinha já sabia que ia morrer, as outras sabiam que ela ia morrer. Nossa, caramba! Porque ela ficava embaixo do balaio. Ai, olha só. Então foi tirada uma e ela ficava lá naquele repouso, né? E aí todas já sabiam, porque já era ali uma sabiam. rotina, né? Nossa, Eu fico um pouco pensando em Fuga das Galinhas nesse momento. E aí tem todo o processo, né? Todo aquele ritual. E eu falava, não, isso aqui... Por isso que a capa é uma galinha, porque é muito forte essa imagem, assim, nesse imaginário ali dessa... Olha, daí vê a capa. É a capa do livro novo da Evelina. É uma galinha, realmente eu estava, né, olhando e pensando porque você escolheu essa imagem. Então, tem muito a ver. E pensando hoje, gente, quando a gente fala, às vezes, tanto em literatura, leitura, em livros, a gente está cansado de ouvir falar que isso chega menos ao público. E pensando em poesia, que talvez a gente pense que chega menos ainda. Mas e pensando em que tipo de público? Quando eu estava conversando com a Luna e a Mel, eu perguntei isso e elas até falaram, não, peraí, depende do que o público quer. A gente vai nas escolas, tem escolas lotadas e parece que as pessoas até conseguem se aproximar mais da poesia, por mais que muita gente ache que é uma distância. Como vocês veem isso hoje em dia, a poesia de vocês chegando ao público? Como vocês acham que dialoga? E o que a poesia teria para oferecer e trazer para o mundo de hoje, que é um mundo tão acelerado, fragmentado? Como vocês acham que esse texto em poesia dialoga com o mundo de hoje? Como vocês se veem poetas hoje em dia? Olha, eu já vou falar dos meus incômodos. Tem uma frase que me incomoda muito, que é assim, quando a pessoa fala, não, eu comecei escrevendo poesia. Porque geralmente a pessoa começa e aí ela tem que escrever um romance, né? Como se fosse como se fosse uma coisa menor, né? Como se fosse uma coisa menor, né? Eu tô aqui na fase de testes, eu tô escrevendo poesia e até que eu chego num romance. Então isso me incomoda demais quando eu escuto isso, né? Desculpa até interromper, o incômodo também, acho que muito de quem escreve contos. Também teve um episódio que eu estava conversando com a Júlia Coda, a Betânia, elas trouxeram isso, não é uma evolução. Muita gente pensa que, escrevi um conto, agora um romance. É uma escolha São de uma outras linguagem. escolhas de escrita, exato. E aí isso me incomoda profundamente, porque coloca a poesia num lugar menor. E para mim, a poesia é o ápice da linguagem. Então, eu acho... Deixa eu pensar um pouco, porque eu me perdi falando do meu incômodo.
Volta, Isa. Falei sobre ser poeta e a poesia hoje. Eu encontro muito tá. com os leitores, com quem ouve, com quem chega ao poema. E o que a poesia tem a oferecer para esse mundo tão maluco? Eu acho que a poesia tem um estigma, né? Que às vezes você vai falar, um poeta, uma poesia, fala, tipo uma coisa meio cansada. Porque tem aquele lugar na escola que a gente tem muito do inalcançável, daqueles poetas que escreviam daquela forma. E eu acho que a internet e essa coisa louca do mundo de só 15 segundos, só presta atenção 15 segundos em alguma coisa, também favorece um pouco esse lugar da poesia curta, rápida, né? Que ela consegue chegar em vários lugares e extrapolar um pouco o livro, que foi um desejo meu quando eu criei os Colares, né? Os Colares Poemas. Eu queria que o livro... O que está escrito nesse seu de hoje? Nesse daqui tá... Poesia é sentir com as mãos o órgão que vibra na palavra. Muito bonito. E aí eu queria que ela extrapolasse, que a minha poesia extrapolasse o contorno do livro. Eu queria que ela não precisasse de mim nos lugares, nos saraus, no slam, nesses lugares. E aí eu falei, não, é isso, são esses, né? Eu pensei nessa estética e tal. E aí, sim, ela tá na rua. E tem um pouco relacionado ao grafite, né? Que eu tava na rua já. Então eu queria essa poesia na rua também. E aí as pessoas usam, às vezes você tá no caixa do supermercado, a caixa lê e pede, olha aqui o colar dela. Quando você vê, você tá no meio do supermercado fazendo um sarau, né? Falando poema. Então, eu acho isso muito bom da poesia, esse lugar. Eu acho que ela é democrática, eu acho que ela permite que as pessoas possam se expressar, todo mundo. Não precisa, né, aquela coisa eu não vou conseguir escrever. Não, senta, pensa na forma, no que você quer dizer. Olha, vai na memória, busca né, as palavras certas para falar aquilo que você quer dizer. Não tá bom, volta, sabe? E também a facilidade de como leitor também, né? Você pegar um livro, e hoje eu quero ler um poema, você abre, você consegue ter toda a história ali concluída em pouco tempo. Isso para mim também acho bem fascinante. Que demais. Acho que realmente ela tem um pouco isso, né? De chegar mais fácil, já que muita gente está com um fôlego mais curto, chegar mais fácil, que eu digo justamente por esse tempo de estar no cotidiano, estar às vezes nas ruas, estar numa parede, e ela é estar no colar. complexa também, né? Muita gente... não, quando eu falo fácil, não é nem de chegar mais fácil dela ser menos complexa, chega mais fácil porque Sim. ela alcança num espaço de tempo menor. Mas eu digo assim, porque tem gente que fala, não consigo entender poesia. É verdade. Eu acho que tem que ter um lugar também de formação, né? De leitura, de encontrar os autores que você se identifica, né? Tem isso também. Exato. Para mim, eu tenho me surpreendido positivamente, eu acho, quanto à aceitação da poesia, ultimamente, nos últimos anos. Não sei, assim, precisar quando exatamente, mas acho que tem havido uma abertura maior. E eu também identifico um pouco desse movimento que a Eveline falava. É Eveline ou Eveline? Eveline. Desculpa, Ju. Imagina, um monte de gente chama Eveline. Que a Eveline comentava, porque eu também venho de redes. Porque eu digo assim, a gente que vem... Eu que sou do interior do Rio Grande do Sul e não contava com jornalismo, não contava com portas abertas e nada. Então, assim, eu me meti de fazer tudo por mim. E divulgando em blog, divulgando em Facebook, em Instagram, um pouco mais tarde. Então, eu sinto que as redes foram um pouco o lugar de aporte para minha escrita, num primeiro momento. E fico muito feliz em ver que não para por aí, que as pessoas vão atrás do livro, e acho que aqui a gente já quebra um pouco de certo preconceito com relação à ideia de que as redes interditariam o livro, de que não haveria interesse ao livro por causa das redes, ou de que a escrita se reduziria ou se tornaria menos complexa. Eu acho que não necessariamente, eu acho que há muitas propostas, muitos projetos, isso que tu comentava, que o texto poético é democrático. Há muitas formas de se fazer poesia, a palavra pode fazer muita coisa e querer circunscrever ela a essa ou aquela escola ou a essas e aquelas tendências, eu acho no mínimo autoritário.
Então, sinto que para mim, a persistência é no sentido de fazer aquilo que eu gosto, que eu acho que produz o melhor efeito para o meu projeto estético, que eu acho que não começa de agora, começa desde 2010, eu comecei a escrever regularmente, fui publicar em 2020. Então, tem 10 anos aí de escrita íntima que foi acontecendo. E claro que, quando eu chego em alguns momentos em clubes de leitura, sempre existe a experiência de, mas o que tu quis dizer? Mas o que explica? Tem muito isso mesmo em clube de leitura. Explicar a poesia. Mas em determinado momento, quando tu vai puxando, quando tu provoca a coça, quando tu assula o desejo da pessoa, olha para isso aqui, olha, percebe um pouco de... Vamos, isso que tu falou, vamos lá, sabe? Quando tu percebe no outro uma curiosidade que ainda não foi crispado o suficiente, talvez, mas tu estimula aquilo, tu provoca naquela direção. A partir daí, muitas vezes, eu tive uma experiência incrível num grupo de leitura que, de antemão, já me disse, nós estamos lendo o teu livro, porque foi o que o livreiro falou, mas não, a gente não gosta de poesia. Imagina como é que eu fui para esse grupo. Me caiu os poteados do bolso. Eu falei, mas como assim? Pro livreiro, eu falei, tu me colocou numa fria, cara, não é possível. E ele, não, vamos lá, isso é uma experiência poética. Né? Então, podia estar em casa, tomando meu chimarrãozinho, com meus gatos, meus cachorros. Calma lá, entendeu? Mas, e não é que foi incrível, assim, porque a poesia tem isso, ela é uma espécie de linguagem em estado de espanto. E quando a pessoa percebe isso, parece que um mundo novo se abre. Sim. E que a palavra está ali não para narrar necessariamente. Pode narrar, mas não está ali para narrar. Não está ali diretamente para fazer o que um e-mail faz, para fazer o que um jornal faz. Uma notícia de jornal, ela está ali para outra coisa, para algo um pouco mais sutil, para algo um pouco mais óbvio até em alguns momentos. Então, eu sinto que quando a pessoa se deixa atravessar por isso, tem um ponto de virada. Uma assim. Janela que se abre, Sim. né? E eu ia falar que é algo muito legal nos clubes de leitura, vocês trouxeram um clube de leitura que acontece tanto com prosa quanto poesia, que às vezes o próprio escritor fala, nossa, olha só, nem tinha pensado nisso, sim. As pessoas trazem interpretações tão diferentes e tão diversas, e você vê ali dentro da própria roda o quanto cada um foi para um ponto completamente diferente do livro, de interpretação, e o quanto cada um se relaciona de forma diferente com o que você escreveu, o que você criou, né? Então, acho que isso é muito rico também, ver o quanto a poesia e o texto vai afetar cada um de forma diferente. E às vezes você só não encontrou a tampa da sua panela. É isso. Tipo, o poeta ou a poeta que te atravessa. Foi só isso. Exatamente. E também eu acho que às vezes a escola... Bom, mais falando dos anos 80, assim, que é da minha experiência, no 80, 90, ela às vezes... ela impõe coisas que a gente não está maturado o suficiente para receber aquele texto, né? Então, isso dá uma travada. Um distanciamento, né? Não gosto. Pronto, fechei a porta. Eu acho que a gente tem calma, né? Vamos aí no fluido da água, vamos permitir as coisas. Exato. Eu não gosto de poesia e não gosto para sempre, não. É isso, existem livros e livros e fases e fases. Tem muito isso, às vezes, a gente pegar um livro e por algum motivo aquele livro, nossa, sei lá, uma amiga me indicou, falou super bem, tá todo mundo amando, eu peguei aquele livro e não engatou, alguma coisa ali não dialogou comigo naquele tempo. Deixei passar 1 ano, 2 anos, quando eu li e adorei. Então tem também livros e poesias e textos que dialogam com a gente em diferentes fases da vida, né? Acho que é entender isso também, que você pode fechar o livro, pegar depois, experimentar outro poema, conhecer um novo poeta. E acho também, Isa, que tem uma questão que é o seguinte... não é porque não gosta que aquilo é pior, que aquilo... Então, assim, eu tenho tentado fazer um pouco essa diferenciação, ler, compreender o projeto que está ali, sentir, aqui há trabalho, há algo que pode ser interessante eventualmente para outras pessoas e tal. Não é muito a minha praia, eu não faço esse tipo de exploração por afinidade, porque tem outros interesses, mas compreendo, entende? Compreendo,
vejo que pode ser rico. Então, isso tem me marcado bastante, assim, no sentido de não cerrar a visão. Eu acho que as mulheres têm tido um papel importante quanto à inclusão de novos gêneros de escrita também. E vejo elas explorando mais a autoficção e fazendo isso de forma gloriosa, de forma muito, muito rica, com um texto bem tecido em termos de forma. E acho que a gente está vivendo num tempo em movimento da literatura, está vivendo num tempo em que a poesia também tem movimento. Exato, e muita coisa nova surgindo. E olha Sim. que teve um tempo em que tinha gente que dizia tudo já foi escrito, não há nada novo para se escrever. Como tudo já foi escrito, né? Gente, e pensando assim em trajetória, vocês já escreveram bastante, tem muitos livros. Eu queria entender se nesse percurso de vocês com a escrita, vocês acham que tem ali um projeto literário. É difícil pensar em projeto literário, mas temas que para vocês são mais recorrentes, estilos, algo que conecta todos esses livros, ou cada livro para vocês é uma experiência diferente? E talvez partindo disso, pensando nisso de trajetória, o que foi mais gratificante para vocês até hoje? O que foi mais desafiador, pensando nesse espaço da criação poética? Vai, Mar, começa agora. A Eveline falou, comecei que eu vou pensar. Eu senti, ó, eu senti. Como é você que falou, só dizer uma coisa, você falou, vocês são as primeiras que não se conhecem, né, pessoalmente, mas estou me sentindo totalmente conectada. Parecendo, eu acho que a gemelaridade. Mas tu sabe que essa mistura Nordeste, Norte, Sul dá certo. Olha aí. Tem uma ligação com a... Eu tive com a Adelaide Ivanova. Sim. Na feira. Era assim. Porque como é que tu não foi lá em casa ainda? Como é que eu não fui na tua casa ainda? Eu tenho pensado muito nisso nessa temporada. Como eu tenho feito em duplas, nessas duplas eu pego alguém que conhece, eu vejo umas escritoras que já são muito próximas, ou alguém que tem muito a ver, e por algum motivo eu tava querendo muito juntar vocês duas ali. Olha, deu certo a energia. Deu match. O que era mesmo? Nossa, agora deixa até eu tentar lembrar. Era da trajetória. A gente foi na trajetória, temas, né? Lembrei. Que temas estão mais presentes na trajetória de vocês, né? Quando a gente pensa se cada livro é uma experiência, ou se eles se conectam de alguma forma, com uma obsessão, talvez. E o que foi mais gratificante e mais desafiador em toda essa trajetória até aqui? Eu sinto no meu texto que aparecem muito imagens, assim, domésticas, esse ambiente, e por empuxo, eu acho. É uma espécie de empuxo natural, é muito espontâneo para mim. Eu sou muito cerrada na casa, gosto muito de olhar para as coisas, para os bichos da casa, as plantas da casa, os que convivem, os que foram, os mortos da casa, as marcas nas paredes, os tecidos, por causa dessa vivência na costura, especialmente. Barulho da máquina de costura também, que volta e meia aparece. Então, ao longo dos livros, isso apareceu muito, e um centramento na figura, na experiência de tudo isso vivida pela mulher. Não por predileção, ou porque acho que a vivência é minha, é a vivência... Agora, eu tenho gostado também muito de pensar no que a Gabriela Lençol fala, que é a busca de um feminino de ninguém, de um feminino sem rosto dentro do texto. Que eu acho que há uma força feminina do texto, que é uma força que vai pela sombra do texto. É uma sombra que vai pelo escuro da palavra. Que não está no discurso dado de antemão, que ela trabalha pelas sombras, meio como a mãe do André lá no Lavoura Arcaica trabalha. Ela vai pelas sombras, ela enfia a mão nos panos usados, ela lava a roupa, ela lida com as sujeiras da família. Ela lida com as sombras da casa. Eu gosto muito de pensar no texto como, no texto poético especialmente, como esse recurso de mulherizar a palavra. E isso disponível a qualquer um, a homens, enfim, mas é como se fosse um modo de entrada por essa casa que é a palavra. Se entra pela dimensão notívaga, se entra irmanada com cães, com espécies um pouco mais difíceis de ver à luz do dia e mais próprias a esse mundo lunar, sublunar, e por aí vai. Agora,
Eu tenho tentado também, por outro lado, principalmente mais recentemente, investigar outras coisas até para me forçar um pouco, sabe? Então eu comecei a ver, eu fico às vezes rolando feed assim na internet e eu comecei a salvar notícias para mim assim. E eu mando tudo para mim. Notícias bizarras, notícias curiosas, por exemplo, assim, quer ver? Peraí. Você sabia, no Havaí, 2 vezes por ano tem um fenômeno raro conhecido como que as coisas não projetam sombrio. Nossa, olha 2 só. vezes por ano só. Vai lá. Qual é mais? Peraí. A borboleta que nasceu uma parte macho, uma parte fêmea. Ah, vai. Peraí, o que mais? Nossa, eu vou criar meu próprio grupo de notícias também. É maravilhoso. E fazendo essa colheita. Ovos de dinossauro, essa aqui eu tenho que ver se não é fake news. Ovos de dinossauro carnívoro intactos descobertos no interior de São Paulo. Não sei. Mas eu deixo salva, mas é bom sabe? também, porque pode ser mentira. Pode ser, não tem problema. Até... E aí, assim, tem uma aqui que é maravilhosa. Peraí, é da... Mas é muito bom ficar vendo essas notícias mesmo. A gente vai vendo cada coisa absurda. E acho que quanto mais você for se embreando no absurdo, mais notícias absurdas vão aparecer no seu feed. Não vou achar, eu acho. Tem uma que é de uma mulher no Japão ou em algum lugar. Ela usou por 20 anos um instrumento que ela julgava ser um martelo e era uma granada. Como assim? E aí tá tudo aqui, porque eu penso assim, nossa, isso aqui dá. Então, assim, eu tenho o desejo de escrever um livro de poemas sobre notícias vistas, sobre... Provavelmente há algum lugar de mim que desejava estar viajando e conhecendo o mundo. E que é vencido por esse outro lugar que prefere... por quê, né? Isso dá um trabalho de sair, está tudo aqui, bichinho, tá ficar em casa. Exatamente. Então, aí eu lido assim, vou ver notícia e tal, e aí vou escrever sobre. É uma maneira de explorar também um pouco. Então, eu estou tentando sair do meu circuito mais típico e explorar outras coisas. Não sei se isso aqui vai dar livro. Tu tem uma zona de interrogação, que é uma zona de desconhecido ainda. Tudo para mim é desconhecido aqui. Talvez dê. É legal se permitir, né? A experiência de tentar coisas novas. Eu acho que eu tenho algumas palavras-chave, assim, que eu guardo, que são dessa infância, que eu acho que a infância ela é muito crucial, assim, né, para a escrita. Porque você vai fazer para o resto da vida. E aí eu tenho muito, assim, mar, terra, sabe? Coisas do chão relacionado a isso, assim. Carne, pedaços de corpo, que eu acho que tem a ver com um pouco do meu grafite, do meu trabalho visual, né? Que são mulheres que não têm braços. Eu comecei há 18 anos a pintar, e na época eu tinha essa coisa da impossibilidade de você tentar resolver uma coisa e não ter braço para aquilo. Então, essas mulheres sem braço, tinha um pouco esse lugar. Então, tem um pouco dessa coisa dos pedaços de gente, assim. Legal. E eu tenho muito esse imaginário. Eu acho que é fácil perceber, assim, a minha voz dentro quando você começa a ler o que eu produzi. E... tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu tenho um caderninho que é de títulos. Algumas pessoas, para que eu falo isso, falam, mas como que você tem um título antes do livro? Dá para pescar um título ali depois, né? Gente, mas eu tenho uma fixação por títulos, e aí eu vou anotando tudo. E é engraçado, porque teve um livro, eu acho que o Manga Espada, que foi de 2015, e no lugar lá que eu falei, está escrevendo seu próximo livro, Magarefe. Que é engraçado, porque tem a ver com o que você falou da sua mãe, que trabalhava no açougue. E engraçado que Magarefe nunca veio. E aí eu fui ler esse outro dia, estava lendo, e eu vi esse texto, né? Está escrevendo seu próximo livro, Magarefe. E eu lembrei. Nossa, gente, Magarefe não veio até hoje. Olha aí. Olha que loucura. Tá esperando. E aí, eu estava escrevendo Rosa Salmão Brasileira, e veio antes Só Escapa Quem a Voa. Então, eu tô atropelando os meus Mas cadernos. você é boa de títulos, então o caderno de títulos deve ser uma boa pedida. Eu tô atropelando o meu caderno de títulos. Eu acho que... Nossa, mas eles têm ordem para sair? Não tem, mas é porque eu acho que o próximo vai ser aquele. Tu intui, por aqui. Agora vai ser, depois de Manga Espada, vai ser Magarefe. E aí eu falo, aí não veio, porque veio outro. E faz parte, eles estão ali se misturando. Mas eles precisam existir, então eu tenho também uma... Tipo, já botei o título, agora já era. Então eu tenho
uma ânsia, assim, sabe? De produzir também isso. Muito legal. Porque eu preciso que esses títulos saiam daquele papel lá. Isso faz sentido pra mim quando eu quero realmente começar a escrever o livro. Geralmente eu dou um título, mesmo que aleatório, mas eu crio o arquivo no Word com um título, porque daí eu falo, ok, agora existe um livro novo, é só escrever. Eu vou ter que fazer uma espécie de contrato com os títulos. Assim. Você não vai atropelar, esse vai ter que sair antes desse. Gente, a conversa tá uma delícia, é muito bom ouvir vocês, mas eu espiei ali que o nosso tempo tá acabando. Nossa, mas passou muito rápido. Eu queria ver se daria tempo ali, 1 minutinho ou 2. Eu não pedi da gente ler um trechinho, porque como o episódio a gente conversou muito sobre poesia, seria legal ler alguma coisa. Você tem alguma coisa engatilhada aí, Eveline? E Mar, será que em algum desses livros que tá aqui atrás de mim você consegue pescar alguma coisa? Eu vou falar, pode ser? Ah, claro. Então, se quiser começar. Ai, eu acho tão chique quem já tem decorado. Eu vou falar um do Sal, que é um poema que eu faço, que tá no Canção Derruída, e vou falar um do Noite Devorada, que tá na contracapa dele. Peraí. Vou falar um sobre o nascimento da escrita e um sobre o amor e a casa, já que a gente está tão em casa. Primeiro, tá em Noite Devorada, num caderninho lá pro finalzinho. Eu ainda não escrevia poesia, não nesse tempo em que tudo era testemunhar o tempo morrer à beira de ti, Lucelena. As manhãs abandonando a aula para dar-te novos nomes em voz baixa, procurando a pronúncia exata, o timbre ideal entre luz e teus cabelos de melhor amiga do último ano. Eu estava longe do primeiro poema que viria escrever. Estava perto demais do teu corpo, ouvindo teu corpo como noite, como fechasse meus olhos, conduzisse a ver que toda palavra respira, que melhor compreende um poema quem o alcança na véspera, que dolorosamente nascem os poetas em lugares quase intocados, em horas devastadoras como as que vi tantas vezes fazer-se à volta do teu silêncio, aos pés da tua orelha, cujo lóbulo pequeno eu aprendi a amar pensando que sim, até a mãe com o brinquinho de pérola na mão deve ter um dia hesitado furar. Que lindo, olha só. E o próximo é um mais conhecido, bem mais conhecido, inclusive, e ele está no finalzinho do Sal, e acho que ele é o fôlego que abre o Noite Devorada. Tornar o amor uma casa, erguê-lo como se ergue um lugar, abrigar-se nele, entrar dentro do amor, refugiar-se em suas trincheiras como os que vêm feridos de morte, os que de súbito entendem que viver é breve, mas amar é longo. Torná-lo a tua mão que alcança a minha, a volta a um primeiro ato de misericórdia, o sangue marcando as ombreiras de nossas portas. Tornar o amor um esconderijo de infância, uma fresta na madeira, uma luz tênue, uma ave. Tornar o amor uma casa, torná-lo asa. Lindo, nossa, obrigada. Bom, eu vou falar bonito. Um poema do meu livro Caninana, que é de 2020, aquele ano fatídico. Bom, vai conversar com a Mar. Vamos lá. Uma mulher é uma casa prestes a ser erguida. Em qualquer terreno, areia, barro, veneno, movediça, uma mulher se levanta. Tem paredes largas, muitas sem reboco, outras cheias de ouvidos, piso quente. Um amontoado de camadas de tintas de sinais, com paciência é possível encontrar cada mão de cor, tijolo por tijolo, medida por medida, buracos. Descascando a pele, descobre-se os escombros onde uma alma grita. Transparência de vidro, limite de madeira, janelas abertas para precipícios. Uma mulher tem as melhores vistas do seu peito de estar, do seu olho avarandado e a melhor queda livre. Uma mulher se joga do alto, é a queda e o próprio chão.
batido, sangue pisado, é o susto, escorre em água, é uma nascente, e depois um rio inteiro, um rio poluído, um rio que foi limpo, uma mulher limpa suas águas e encana pelas veias, sangue em dutos, corta o asfalto, abastece cidades feridas, sopra a fumaça da terra seca. Uma mulher beija um animal que vê a morte da sede. Uma mulher é um animal que não morreu de sede. Abre meia porta para que o ar entre. Senta na calçada. Gosta do barulho dos quadros que o vento balança nas paredes. Pressente a chuva. Uma mulher sente cheiros. O cheiro da língua que se perdeu no seu umbigo. O cheiro da carne passada. O cheiro do hálito despido. Da folha que dormiu no côncavo do seu riso. Guarda tudo em gavetas, letras, fósseis, delírios, um broche de peixes, guarda os móveis mais antigos de suas outras mulheres, depois joga fora e se arrepende, corre atrás. A penteadeira volta a compor o canto do seu mamilo esquerdo. Uma mulher tem um peito e um espelho e não se arrepende jamais. Mentira, tem todas as verdades no canto do olho. Planta árvores em suas coxas e trepa-se em seus galhos. Uma mulher trepa, devora, uma mulher invade, finca pé. É verde, constrói seu ninho, passarinha, tem todas as cores, uma rede armada no topo do seu juízo, tem todas as portas fechadas e as chaves penduradas no canto da orelha. Tem um portão baixo, uma mulher tem um cão bravo, cuidado, uma mulher vive deitada no contorno de um tigre, é uma ruína. Uma mulher é uma casa de pé. Maravilha! Nossa, gente, muito obrigada. Acho que foi uma delícia conversar com vocês, ouvir vocês. Tá um episódio, acho que muito gostoso mesmo, muito bom para quem for ouvir. E melhor ainda a gente terminar com poemas tão bonitos. Procurem, gente, quem estiver ouvindo, procurem os livros da Eveline Sim nas redes, não é isso? E Mar Becker também nas redes. Vocês conseguem achar os livros, conseguem achar as duas para poder acompanhar o trabalho. Muito obrigada por participarem dessa temporada. Adorei ter vocês aqui. Obrigada, adoramos. Adorei, amei. Obrigada, gente, para quem seguiu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.